Acabou de terminar uma reunião muito importante entre os três poderes. O poder executivo estava representado, obviamente, por Bolsonaro, alguns ministros, como no caso o Eduardo Pazuello também estava, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o André Mendonça, ministro da Justiça, alguns governadores também participaram. O poder judiciário estava representado pelo ministro Luiz Fux, do STF, e o legislativo estava sendo representado pelos dois presidentes das casas, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Essa reunião, como ela terminou de acabar, nós só vamos ter maiores interpretações nas próximas horas, quando as informações chegarem para as bases e as bases vazarem para a imprensa as suas percepções. Mas nós já podemos tirar algumas situações dessa reunião. O Fux, logo que terminou, começou a falar de esperança, de união, um discurso que não significa nada, mas precisa ser dito nessas horas. Só que a grande questão, pessoal, é que essa reunião ela serviu para, de fato, oficializar o afastamento informal do presidente Jair Bolsonaro da gestão da pandemia. Logo que acabou a reunião, Bolsonaro saiu e saiu com um tom bastante ameno. Falou que foi discutido o tratamento precoce, porque ele levantou mais uma vez essa questão do tratamento precoce, criticou o lockdown na reunião, mas no discurso, usando máscaras, Bolsonaro falou sobre esse assunto, mas reforçou as vacinas, reforçou a vacinação. Então, para que serviu essa reunião? Bolsonaro expôs os seus sentimentos, o que ele queria. Nós sabemos que ele precisa insistir no tratamento precoce para cumprir seus compromissos de campanha, porque ele recebeu dinheiro do principal laboratório produtor da cloroquina e agora no Brasil, e agora ele vê a oportunidade de retribuir esse favor eleitoral que foi feito em 2018. Bolsonaro expôs então os seus sentimentos, mas ficou muito claro que essa foi uma reunião para demarcar o território, porque essa reunião saiu com uma comissão anticrise Covid, que está sendo agora administrada pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco hoje, ele é o responsável por administrar a pandemia no nosso país. Então, Bolsonaro está informalmente afastado da gestão da crise. Então, houve essa demarcação de limite que o Bolsonaro vai poder percorrer. E agora, a nossa gestão está nas mãos do Rodrigo Pacheco. Quanto tempo vai durar esse Bolsonaro mais tranquilo? Não sabemos, mas eu acredito que vai durar pouco, porque há uma característica no Bolsonaro que nós precisamos entender. O Bolsonaro, politicamente, ele não é um ser racional. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo deboche, porque o Bolsonaro ele é um animal político. O que isso significa? O Bolsonaro, ele como um animal político, ele não age de modo racional. Ele age sempre de modo instintivo. Ele é reacional, ele reage às coisas, porque ele age pelo instinto. Tanto que no pronunciamento que ele fez ontem foi um péssimo pronunciamento, porque ele falou de vacinas, mostrou uma artificialidade, não passou sinceridade, porque ele estava lendo. E o Bolsonaro controlado não é ele é artificial, porque ele é um ser político que reage. Ele sempre está com os seus estímulos, ele recebe um estímulo e aí ele reage com o seu instinto. Então nós não sabemos quanto tempo vai durar tudo isso, porque assim que o Bolsonaro começar a ser pressionado pelas suas bases e começar a encontrar situações que o provoquem a reagir, ele vai ter que reagir, porque ele é assim, ele não age com racionalidade. E a parte mais sedutora do presidente para os seus seguidores é justamente essa autenticidade que vem com a espontaneidade do instinto político do Bolsonaro. Olha, ele fala o que ele pensa, por quê? Porque ele sempre reage às situações. Ele é muito instintivo e é assim que ele age, não de modo racional. Então, pelo fato dele não ser um animal político racional, mas sim irracional, ele vai acabar reagindo e essa espécie de pacto vai, em um momento, ir por água abaixo. É só a gente esperar. Toda essa trégua vai depender de quanto tempo Bolsonaro consegue suprimir os seus instintos. E aí o que vai depender? O quanto o Pacheco vai conseguir avançar com a vacinação. Ou avançar com as medidas que foram as medidas defendidas pelo mercado financeiro, de afastamento, máscaras, vacinas, lockdown, tudo isso. Quanto tempo vai durar esses instintos reprimidos do Bolsonaro? Porque ele vai reagir. Tanto é que na reunião ele defendeu a cloroquina, ele defendeu o tratamento precoce, ele defendeu o combate ao lockdown. E logo depois da reunião, o Flávio Bolsonaro começou a falar a mesma coisa, de cloroquina e todo aquele discurso. Então,
essa reunião pode ser que acabe não surtindo o efeito desejado. E aí o Bolsonaro vai bater de frente com o Centrão. Essa é a última chance que o Bolsonaro tem. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Centrão está dando essa última chance. Vamos tentar conter a crise agora com o Rodrigo Pacheco. Se isso não surtir efeito e o Bolsonaro continuar sabotando as medidas de proteção, as medidas de combate à Covid, nós vamos ter que tomar uma atitude mais enérgica. Percebam que gradativamente os poderes de Bolsonaro começam a ser esvaziados. Da mesma forma que aconteceu em 2019, quando houve a articulação para tocar a reforma da Previdência. Bolsonaro estava em atrito com o Congresso, então os senadores, tanto da base aliada quanto da oposição, porque o Jacques Wagner estava lá junto, se reuniram com congressistas e ficou acertado que o Rodrigo Maia seria o presidente, um presidente branco, um primeiro-ministro branco. E durante um período foi o Rodrigo Maia que gerenciou o Brasil. Depois Bolsonaro foi para cima e recuperou o controle do país. Mas agora, aparentemente, é o Congresso que está dando as cartas. Lembra que eu falava para você que nós não sabemos quem dá as cartas no governo Bolsonaro? Agora quem está dando é o Congresso e o Senado, obviamente, com o Rodrigo Pacheco. Quanto tempo Bolsonaro vai suportar ser um espectador desse jogo? Vamos esperar até a primeira inquietação vinda dos bolsominions. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos, mas fiquem ligados aqui no canal, que assim que nós tivermos mais informações das percepções das bases do Centrão e das bases aliadas, que vão vazar invariavelmente para a imprensa, eu venho e apresento para vocês. Então clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.